Olá, meu nome é Carlos, você está no canal HP Akhenaton. Nós estamos no estudo do livro O Despertar dos Mágicos. Hoje é sob capítulo 2, da página 53 a 63, mais 10 páginas lidas aqui. Nós vamos aqui decodificar. Hoje o principal tema aqui vai ser a lenda dos 9 desconhecidos, né? Mito ou realidade, deixa a gente com a orelha em pé, devido a tudo que ele explica aqui. E também, na minha interpretação, fica bem definido aqui o homem-águia, né? O arquétipo da águia, e como uma pessoa faz uma transmutação, ou seja, como que acontece. E a lenda dos 9 desconhecidos é bem próxima disso mesmo. Então ele começa aqui, fora os detalhes aí que vocês já sabem, que o livro foi feito pós Segunda Guerra Mundial, tem questões da sociedade, dos sábios da época, e você tem que triar isso aí para trazer para o seu contexto da sua realidade, da sua época, né? Então vamos lá. Um trecho que ele começa aqui, eu grifei na página 56, é sobre a maldade humana, né? Ele diz assim: os antigos eram sem dúvida tão maus como nós, mas sabiam-no. Essa sabedoria levava-os a criar obstáculos. Surge uma bula do Papa condenando o emprego do tripé, destinado a tornar mais firme o arco. Esta máquina, aliada aos poderes normais do arqueiro, tornaria o combatente desumano. A bula é discutida durante 200 anos. Rolando para Roncesvalles, ferido pela morte de uma das fundas mouras, exclamava: maldito seja o covarde que inventou armas capazes de matar à distância. Mais recentemente, em 1775, um engenheiro francês, Duperron, apresentou ao jovem Luís XVI um órgão militar que, acionado por uma manivela, lançava simultaneamente 24 balas. Um memorial acompanhava esse instrumento, embrião das modernas metralhadoras. A máquina pareceu tão mortífera ao rei e aos ministros que foi recusada o seu inventor, considerado um inimigo da humanidade. Então aqui, se você se atentar aos detalhes, é quando o homem começa a desenvolver, através da ciência, né, as suas armas poderosas, né, de destruição em massa. O assunto é antigo, né, nós sabemos. E que o que acontece é que, se você parar para pensar bem aqui, há um dilema no homem que já é antigo, né, quanto à sua índole interior. Poucos, quando lê o livro aqui do Despertar dos Mágicos, se toca na linguagem do mago, né? Linguagem do alquimista, que ela fica mesclada nas entrelinhas. Como eu sempre falo, você pega um livro de 10 capítulos, um capítulo tem estrofes específicas que se emendam uma à outra e que forma um capítulo especial. É o caso aqui do livro, né? Mais para frente vocês vão começar a perceber aonde se encaixa tudo isso. É como um quebra-cabeça, né? A gente tem que saber manusear ele. Então aqui ele vai falando, né, que o homem já começa sentir que o outro, né, como o outro que foi atingido, né, gritou, né, maldito seja o covarde que inventou armas capazes de matar à distância. Imagina, numa época de honra em que os homens se enfrentavam olho no olho, na espada, então aí esse homem já não tinha direito a essa defesa. Assim como nós hoje, se os nossos governantes, né, tomarem decisões erradas, nós pagamos o preço sem ter condições de nos defender. E esse é um ponto que a magia explica, né, que todos os magos, né, as pessoas de consciência elevada, captam as coisas antes que elas aconteçam, e é dever proteger as pessoas. Sem estender o assunto, mas eu me lembro que o ano passado, logo nas minhas meditações, né, tinha muito forte essa questão de 2020, né, de todos os problemas que teria nesse ano. Então eu fiz um vídeo aqui, né, a crise de 2020. Se você voltar lá no vídeo, vocês vão ver a data que eu lancei o vídeo.
preparando, né? E no dia eu me lembro que veio mais coisa para falar, mas eu me contive, eu não acreditei na minha intuição e talvez poderia, digamos, ter orientado até melhor, né? Mas com pena que eu não tinha, né, essa disposição de fé como eu tenho hoje, né? Mas assim, fora a parte, então quer dizer, toda a humanidade sempre é avisada de tudo que vai acontecer, para que possa se preparar principalmente na parte da mente, da consciência, né? Mas então, aqui, seguindo o capítulo dessas pessoas, né, ele cita, né, a questão dos cientistas, né, do que eles estão criando, da consciência que está sendo formada através disso, né, das críticas, e aí ele chega num conhecimento aqui que eu defini como, né, disfarçadamente aqui o arquétipo da águia, né. Então ele diz assim: a ciência da natureza é sem dúvida um dos empreendimentos mais dignos da história humana. Mas a partir do momento em que desencadeia forças capazes de destruir a humanidade inteira, deixa de ser aquilo que era do ponto de vista moral. A diferença entre ciência pura e suas aplicações técnicas tornou-se praticamente impossível. Não se poderia, portanto, falar da ciência como de um valor em si, ou antes, em certos setores, são mais importantes atualmente um valor negativo, na medida em que escapa ao controle da consciência para espalhar os seus perigos, segundo o capricho e a ânsia de poder dos responsáveis políticos. A idolatria do progresso e da liberdade em matéria de pesquisa científica é completamente perniciosa. Então aqui você percebe que ele, claro, ele está falando da ciência, mas ele cita bem claro aqui forças tenebrosas, né? Pessoas que estão por trás da manutenção da ciência. O cientista, muitas vezes, ele é um objeto de uma pessoa usada, né? Usada para ser, vamos dizer assim, manipulada por eles. Então, quer dizer, eles estão com ânsia de poder, porque enquanto o homem, naquela época, no começo do áudio aqui, a gente falou que ele baniu o cientista, né, devido à sua índole, né, e o medo, né, que aquilo poderia, o efeito que a metralhadora poderia causar naquela época, né, imagina o conhecimento atômico que a ciência acabou descobrindo e acabou, né, tendo esse espetáculo de horror que houve na Segunda Guerra Mundial, que é o caso da explosão, né, de Hiroshima e Nagasaki, né. Então, e hoje nós sabemos que há bombas, né, nucleares 10 vezes, né, 100 vezes mais poderosa que aquela bomba, né? Pelo menos as propagandas dizem assim, né? Nós não o sabemos, mas sabemos que as bombas evoluíram muito desde então, né? Então, o que a gente vê aqui, novamente, é a questão da índole, né? A ciência, como a ciência não tem como definir o que é bom ou o que não é bom, está muito à mercê de mentes, das mentes que mantêm o poder, que são as maiores patrocinadoras, né? Os seus governos, por exemplo, patrocinam muito a ciência. Nós vamos falar dos nove sábios aqui, porém, vocês vão ver que há uma linha de estudos aí que está fora do controle do governo, né? Ou seja, há quem tente controlar tudo isso também, segurando, né, essas manipulações, essas pesquisas, devido justamente conhecer essa índole humana, a índole má, como a gente começou no capítulo aqui. Como sempre eu vou ler de novo no final, para que você entenda a complexidade, né? Aí ele começa na página 58 a citar, né, a origem, né, da lenda, né, ele cita assim: a maravilhosa lenda dos 9 desconhecidos. Porém, todos sabem que isso é uma realidade, né? Todos os místicos sabem que eles existem, né? E eles trocam, né? Claro, né? Vida após vida, eles vão passando, né, de forma oral um para o outro. Mas à medida que há sempre essas 9 mentes, né, esses 9 grupos pensantes, que eu vou falar daqui a pouco o que cada um, né, faz, o que cada um cuida, né? Mas assim, ele conta uma história aqui que eu vou ler para vocês. Para quem não tem o livro, é importante, né? Porque eu estou aqui falando sobre o livro e para que você viaje um pouco na atmosfera
que o livro está oferecendo, ele fala assim, né? A tradição dos 9 desconhecidos remonta à época do imperador Asoka, que governou as Índias a partir do ano 273 a.C. Veja só, hein? Nós estamos falando de uma época antes de Cristo. Era neto de Chandragupta, primeiro unificador da Índia, cheio de ambição, como seu antepassado, cuja tarefa quis completar. Empreendeu a conquista a Kalinga, que se estendia desde a atual Calcutá até Madrasta. Os kalinguenses resistiram e perderam 100.000 homens na batalha. O espetáculo dessa multidão massacrada transformou Asoka. Ficou para todo o sempre com o horror da guerra. Renunciou a prosseguir. Veja só que até aqui, só interrompendo a história, Asoka é a águia, né? Completamente ambiciosa, né? Pelo poder, né? Então, se você lê o livro, você vai entender aqui, detalhe a detalhe, que vale a pena você ler essa história bem vagarosamente. E nos detalhes mostra, né, que ele quis completar a tarefa do seu antecessor, né? Então, ele era tão ambicioso quanto. Ou seja, ele foi treinado para ser essa águia, né? Para ser esse homem, né? Só que quando ele olha uma multidão massacrada de 100.000 homens, né? E ele ficou, tipo assim, horrorizado com a guerra, né? E daí, vamos continuar. Ele renunciou a prosseguir na integração dos países insubmissos, declarando que a verdadeira conquista consiste em captar a estima dos homens, pela lei do dever e da piedade, pois a majestade sagrada deseja que todos os seres animados usufruam de segurança, liberdade, paz e felicidade. Aqui está uma coisa fantástica, que é um dos conhecimentos da magia natural, o qual é o verdadeiro arquétipo, né? Qual é o verdadeiro arquétipo? Sempre quando você vê, ele vai dizer quando você quiser responder uma coisa para você, tem que ser que seja hábil em captar a estima dos homens, ou seja, né, pela lei do dever, ou seja, cada um pelo trabalho, pelo estudo, né, por ação meritória, da piedade entre nós. Aí ele diz, pois a majestade sagrada deseja que todos os seres animados usufruam de segurança, liberdade, paz e felicidade. É isso que nossa sociedade tanto batalha, né? Mas então, aí o que acontece? Esse imperador, ele se converte ao budismo, né? Já na página 59 ele já fala, convertido ao budismo e devido à sua maneira de agir, Asoka espalhou esta religião através das Índias. Daí que você vai ver que na Índia há muitos templos budistas, muitos. E há uma expansão do budismo enorme, porque o imperador, ele se converte, né, Asoka, e ele espalha a religião através do seu reino. E o seu império, né, que até então ia até a Malásia, Ceilão e Indonésia. Depois o budismo chegou ao Nepal, Tibete, China e Mongólia. Olha só em quanto tempo a gente está falando. Lembra quando começou a história? 273 a.C. E olha só, vocês vão ficar pasmados o que há mais de 2.000 anos, né, 2.200 anos atrás, né? Precisamente aí, é 2020 nós estamos. Mais 73, 93, né? 2.293 anos atrás. Aqui dizia assim, Asoka respeitava todas as religiões, todas as seitas religiosas. Aconselhava os homens a serem vegetarianos, aboliu o álcool e o sacrifício de animais. É muito comum naquela época, né? Então, entre as dezenas de milhares de nomes de monarcas que se amontoam nos pilares da história, o de Asoka brilha quase isolado como uma estrela. Então, né, Asoka, né, de águia, ele se torna o verdadeiro arquétipo, né, devido a ver a que ponto o homem poderia chegar, né? Imagina, sob o comando dele, né, aconteceu a morte de 100.000 homens.
Mas ele, sem dúvida nenhuma, tinha uma grande capacidade, só que ele converteu toda essa capacidade, né, para o budismo, para a sua fé. E aí você imagina um reino enorme que se estende até hoje, as questões do vegetarianismo, né, do álcool. Imagina que sociedade foi essa que ele quis criar. Ficou um ambiente ótimo para desenvolver a filosofia que por muitos anos foi desenvolvida, né? Então, sob seu reinado, a ciência da natureza passou a ser secreta. Olha que detalhe aqui que fala mais abaixo. Aí começa a história de outra forma. Por quê? Porque a massa, as pessoas, e você, eu, somos tratados de outra forma pelos governantes. Então, ele pegou o conhecimento e tornou ele secreto. Não era tudo que a sociedade deveria saber, né? Então ele tinha pesquisas, né? As pesquisas indo da estrutura da matéria, as técnicas da psicologia coletiva, esconder-se daí em diante durante 22 séculos, né? Imagina, 22 séculos ele foi escondido pelos 9 sábios, né? Essas 9 escolas, né? Atrás do rosto místico de um povo que o mundo julga apenas preocupado com o êxtase e o sobrenatural. Ashoka fundou a mais poderosa sociedade secreta do universo, a dos 9 desconhecidos, né? Todo mundo sabe, que nem fala no taoísmo, né, que todos os grandes sábios são anônimos, né? Eles não têm a mínima intenção de serem conhecidos. Não tem esses indivíduos são desprovidos do ego, né, dessa sensação da personalidade. Isso eles estão muito além disso, né? E queira ou não queira, acaba sendo um conhecimento secreto e místico que é importante para nós. À medida que nós dissolvemos a nossa personalidade, nós desenvolvemos uma força espiritual, a força do ser. Fica muito nítido nas entrelinhas aqui. Quem quiser entender, acaba entendendo, né? E a gente lendo aqui juntos, o meu ponto de vista pode abrir o seu, e se você tem outro, coloca nos comentários aqui, né? Não deixa de comentar para que os outros leiam e possam desfrutar também da sua visão, né? Se você está lendo o livro, você coloca também, né? Então, continua a dizer-se que eles são os grandes responsáveis pelo atual destino da Índia. E os cientistas, né, como Rose e Ron, acreditam na existência dos 9 desconhecidos. Deles receberiam conselhos e mensagens. Veja só, estamos falando de cientistas da época que já ainda recebiam mensagem destes sábios, né? Então, você vê alguns matemáticos, né, indianos, né, algumas pessoas que na parte de informática, né, que descobriram a entrada USB, que é tão usado hoje em dia, né? E você fala, nossa, como é possível isso? Nós vamos descer aqui, nós vamos entender como é que cada escola iniciática dessa, que são 9 sábios, mas na verdade são 9 grandes escolas secretas, né, que existem até hoje, gente. Não se iluda achando que não existe, né? Agora sim, né, ele fala assim, né, com alguma imaginação é possível avaliar a importância dos segredos que poderiam guardar 9 homens, beneficiando-se diretamente das experiências, dos trabalhos, dos documentos acumulados durante mais de 2 dezenas de séculos, né? Quais os objetivos que esses homens têm em vista? Não deixar cair em mãos profanas os meios de destruição. Ou seja, o conhecimento atômico é muito antigo, né? Infelizmente, às vezes nós pensamos em alguns cientistas, como nós estávamos falando aqui, né? Nós não temos noção, às vezes o cara está fazendo alguma coisa, ele até tem uma noção que aquilo pode ser perigoso. Mas a vaidade humana, o desejo de sucesso, o desejo de sair numa revista de ciência, de ter teu nome escrito eternamente, pode cair na vala, porque o nome do cientista pode ser justamente associado a uma explosão nuclear, né? Então não há nada de bom nisso. Há algo de bom é quando, sim, existe a ciência, ela é utilizada de forma correta para o benefício do coletivo, da humanidade, e não para a destruição, né? Como acontece hoje, né? Então, assim, prosseguir as investigações benéficas para a humanidade, esses homens seriam renovados por cooptação, a fim de defender os segredos técnicos de um passado longínquo. Ou seja, voltamos a dizer aqui, né? Que pessoas são essas? Como elas são cooptadas?
elas são escolhidas. Alguém as conhece, sabe quem elas são e elas são chamadas a participar desses grupos. E aí naquele grupo ela vem saber da realidade, de tudo que é estudado e tem ferramentas para ela avançar no conhecimento dela, né? Aqui eles falam sobre essa questão mística deles, né? Ou seja, eles são raras as manifestações exteriores dos novos desconhecidos. Eles quase pouco colocam as mãos, né? Uma delas está ligada ao prodigioso destino de um dos homens mais misteriosos do Ocidente. Fala sobre o Papa, né? Que teria ido para a Índia, né? Teria passado algum tempo na Espanha. Depois de uma misteriosa viagem, né? Foi levado até as Índias, onde obtiveram diversos conhecimentos que causaram assombro no seu círculo. Então é o que a gente fala, né, gente? Se você quiser ficar brincando de achar que sabe as coisas, né? Como a gente vê aqui vários canais do YouTube, né? As pessoas trazendo mistérios e coisas diferentes aí, né? E você acha que que essa pessoa sabe de alguma coisa, eu devo dizer para você que essa pessoa não sabe de nada. Está muito longe da realidade. O que nós sabemos é muito pouco, né? Mas nas entrelinhas a gente pode ter uma noção de tudo aquilo que, né, essa força mágica existe no planeta, né? E está nas mãos de alguns. E sempre há duas forças sendo travadas, sempre, né? Essa força dual. Os homens detendo a ciência de destruição, querendo ter o poder nas mãos, e os homens que estão soltando, né, conhecendo a vida, acreditando na humanidade, né, ensinando a humanidade um caminho pacífico, um caminho que vocês vão ver que um dos sábios, cada sábio cuida de um ponto, né? Vamos lá. Então, continuando aqui os estudos, né, temos que imaginar um homem de saber extraordinário, de uma destreza e de uma habilidade mecânica fora do comum. Essa cabeça falante teria sido feita sob determinação, conjunção das estrelas, que se dá exatamente no momento em que todos os planetas estão iniciando o seu percurso. Não se trata nem de passado, nem de presente e nem de futuro, pois aparentemente essa invenção ultrapassa de longe a importância de seu rival, o perverso, o espelho sobre a parede da rainha, o percurso dos nossos modernos cérebros automáticos. Houve quem dissesse evidentemente, né, que Gerberg apenas foi capaz de construir semelhante máquina porque mantinha relações com o diabo, que lhe jurara eternidade e eterna fidelidade. Não é nada disso, né? Aqui fala de uma máquina, né, que ele desenvolveu com números binários, né, e que antes de morrer ele destruiu, né, que seria o precursor aí do computador, porque não era a hora ainda, a humanidade não estava preparada para dar esse salto. Porque após esses cálculos, né, que vieram de um desses 9 sábios, né, que o Papa conseguiu, né, ele mesmo destruiu, depois que conseguiu fazer, né, ele mesmo destruiu a máquina, né. Então, né, como você pode imaginar, né, isso foi falado numa revista em 1954, gente, já meio século antes, né, para você ter uma ideia. O que não aconteceu nesses 50 anos após essas descobertas? E aí você vai ver o que está acontecendo com a humanidade, né? Então, aqui, para nós chegarmos aqui, né, o cônsul da França, né, em Calcutá, na época, segundo o Império, escreveu o seguinte, né, para basear algumas coisas que tinha, né, desse pessoal. Escreveu uma história de antecipação considerável, comparável, se não superior, à de Júlio Verne. Deixou, além disso, 20 obras consagradas aos grandes segredos da humanidade. Esta obra extraordinária foi roubada pela maior parte dos ocultistas, profetas e taumaturgos, completamente esquecida na França e célebre na Rússia. Jacques, né, que é esse cônsul, é formal. A sociedade dos 9 desconhecidos é uma realidade, e o mais estranho é que cita a este respeito técnicas absolutamente inimagináveis em 1860, ou seja, 1860, gente. Por exemplo, a libertação da energia e a esterilização por meio de radiações e a guerra psicológica. Olha só, gente, há quanto tempo já existe algumas coisas aí.
Mas aí, para a gente encerrar aqui o nosso podcast, na página 61, ele fala sobre as 9 escolas, né? Vamos dizer assim, né? Se você quiser entender aqui, quem lê pela primeira vez, né? Um leigo não vai, às vezes, compreender, mas algumas coisas eu estou abrindo para vocês aqui. Bom, o primeiro desses livros seria consagrado às técnicas da propaganda e da guerra psicológica, né? Quem leu aquele livro, A Mistificação das Massas pela Propaganda Política, sabe do que eu estou falando, né? Então, ou seja, há quem tenha que controlar essas informações, né? Quando você fala de OVNI mesmo, né, e segredos militares, você já sabe do que eu estou falando, né? Como que isso acontece, né? O segundo grupo de sábios seria o livro considerado a Fisiologia, né? Falaria especialmente da maneira de matar um homem ao tocar, provocando a morte pela inversão do fluxo nervoso. Diz-se que o judô deriva das fugas dessa obra, né? Imagina, esses mestres tinham um conhecimento que há locais no nosso corpo que, sendo tocado, né, da maneira correta, né, pode matar uma pessoa, né? Imagina o conhecimento que uma pessoa tem que ter do corpo humano, né, para chegar nesse ponto, né? O terceiro estudaria microbiologia, especialmente os coloides de proteção. Aí já entra tudo que a gente vê falar sobre bactérias, né, micróbios, né, e tudo mais, como desenvolver e como matar também, né, tudo isso, né, um conhecimento, né, sobre tudo isso. A quarta escola trataria da transmutação dos metais. Diz uma lenda que em épocas de fome, os templos e os organismos religiosos de assistência recebem de uma fonte secreta enormes quantidades de ouro fino, muito fino. A quinta escola estuda os meios de comunicação terreno e extraterreno. Sabemos que é só ir no Atacama, né, no Chile, e você vai ver o tamanho dos telescópios, né, que tem lá, já estudando o universo, né, fazendo comunicações, né, com terrenos e extraterrenos, né. Toda essa ciência desenvolvida tem, esses sábios têm um pezinho ali, estão sempre em contato com isso. O sexto continha os segredos da gravitação, ou seja, né, levitação, gravitação, muita coisa que eles sabem não é falada, pois ainda a sociedade, os humanos não têm condição, né, de dominar isso, né? Ainda isso seria usado ainda para o mal, né? Como diz, o homem ainda está naquilo que tudo que descobre vira arma. Tudo que ele descobre vira arma. Para vocês verem, para pensar um pouco. Ainda nós estamos na era da águia, né? Na era da águia, então ela é muito nítida. Ela aparece desde a Segunda Guerra Mundial, quando o nazismo aparece com a águia, né? E com o símbolo lá virado, você sabe o que está acontecendo. Já era da águia, dos homens, né, ávidos pelo poder. E hoje tudo que se pega na mão já faz 100 anos. Está dando assim, meio século e só continuaram desenvolvendo tudo que já estava sendo desenvolvido, né? Então aí, né, o oitavo traria a luz e o nono seria consagrado à sociologia, indicaria as leis da evolução das pessoas, que permitiria a previsão da ascensão e previsão da queda da sociedade, né, de como isso vai acabar, né? Então, ou seja, todo mundo sabe, gente, como vai acabar. Se você pega a Bíblia e fala do Apocalipse, você pensa, o povo judeu teve acesso a esse conhecimento. Não, copiou o que já vem de muito tempo. Os grandes sábios sabem o que vai acontecer com o planeta, né? A grande questão é que nós podemos mudar, como o grande imperador mudou, né? Mas quantos estão dispostos a hoje soltar o poder? Pouquíssimos. E nós ainda estamos à mercê dessas pessoas, né? Então é isso. Hoje eu vou terminando por aqui, na página 63, né? Para a gente depois continuar, né, nos nossos estudos, né? Vou terminar aqui. Afastados das agitações religiosas, sociais e políticas, resoluta e perfeitamente dissimulados, os 9 desconhecidos encarnam a imagem da ciência calma, da ciência com consciência, senhora dos destinos da humanidade, abstendo-se de utilizar seu próprio poder. Essa sociedade secreta é a mais bela homenagem possível à libertação em plena elevação.
Vigilantes no âmago da sua glória escondida, estes 9 homens vêm fazer-se, desfazer, tornar-se e fazer civilizações, pelos menos indiferentes que tolerantes, prontos a auxiliar, mas sempre sobre essa imposição de silêncio, que é a base da grandeza humana. Mito ou realidade, mito soberbo, né, vindo das profundezas do século e ressaca do futuro. Então, gente, aqui fica, né, se você interpretar para você isso, né, fique afastado das agitações religiosas, né? Ou seja, não se meta em brigas de religiões, de certo ou errado, qual religião está certa ou qual está errada. Sociais, de direita ou esquerda, e políticas, ele diz aqui, né? Não se vincule a isso. Seja superior a tudo isso. Não sabe se é direita ou esquerda, o que está acontecendo no seu país. Olha, sai de escanteio de tudo isso, não deixe seu cérebro permanecer nisso, né? Seja resoluto, como diz aqui, né? Eles eram resolutos, né? Perfeitamente dissimulados, os 9 desconhecidos, porque muito se fala de 7 chakras, né? Mas há um conhecimento misterioso que fala de 9 chakras, né? Encarnam a imagem da ciência calma, né? Da ciência com consciência. E nós falamos de um homem que vive consciência da serenidade. Um homem com ciência e com consciência, né? Se torna destino, né? Destino da humanidade, destino de você mesmo como ser humano. E diz aqui, né? Abstendo de utilizar seu próprio poder. Ou seja, a sociedade é a mais bela homenagem possível à libertação em plena elevação. Então é isso, gente. Não vou me estender, deu para vocês compreender. Mas é muito bonita essa história aqui dos 9 desconhecidos, né? Se foi a primeira vez que você está ouvindo falar, escreva aqui embaixo, né? Primeira vez, né, que eu ouço falar, né? Então há muitos mistérios aqui que o livro aborda e é muito bacana. Serenidade profunda a todos vocês. Eu me torno você.